Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Ouvindo a Voz de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos neste estudo da Tua Palavra, compreendendo mais um pouco das Sagradas Letras. Nos dê a Tua iluminação para que possamos juntos compreender a Tua inspiração. Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, estamos aqui no Ouvindo a Voz de Deus e hoje, episódio de número 15, a Lei de Deus. Onde surgiu a lei? Esta pergunta simples é de vital importância para a compreensão da salvação e da função da graça de Cristo. Alguns erroneamente pensam que a lei de Deus e os 10 mandamentos surgiram com Moisés no Monte Sinai. A lei, seja ela resumida em 10 preceitos ou em apenas 2, existe desde antes da criação do mundo, ou melhor, antes da criação do universo, ou ainda existe desde a eternidade. E como nós sabemos, a lei é baseada no caráter de Deus. É a lei do amor. A mesma lei que regeu a vida dos anjos, criaturas de Deus, rege hoje também o homem e regerá no futuro a vida dos salvos pela eternidade. A lei é a própria representação do caráter de Deus. A lei sempre existiu e foi dada ao homem muito antes de Moisés. O primeiro homem a conhecê-la aqui, neste mundo, foi Adão. Foi ele que conheceu de perto o nosso Criador. Foi ele o primeiro que ouviu o eterno amor de Deus sobre a importância de cuidar de suas obras, sobre a importância de honrá-lo com um dia especial de guarda, sobre a importância de ser fiel à sua esposa, sobre a importância de ter Deus em primeiro lugar. Se você ler os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis e depois o capítulo 20 de Êxodo, verá claramente a mesma lei de Deus exposta de diferentes maneiras, embora com um significado só. Nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus perfeito, e todas as suas obras são feitas com perfeição e harmonia. O mesmo universo criado por Deus há não sei quantos zilhões de anos atrás continua funcionando como uma máquina perfeita. As estrelas nascem, passam por todos os processos e morrem. Sua matéria restante se transforma em nebulosas que, por sua vez, dão origem a outras estrelas e assim por diante. Nosso Deus é imutável e suas leis também. Olha o que ele disse: porque eu sou o Senhor Deus e não mudo. E ele continua nas páginas do Novo Testamento declarando: toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nosso Deus não é igual aos deuses mitológicos que mudavam de humor de acordo com a oferenda a eles oferecida. Muito pelo contrário, ele é um Deus fiel e justo. Como confiaríamos em um Deus que não fosse assim? Como confiaríamos em um Deus que mudasse as regras quando bem lhe aprouvesse? Nunca foi e nunca será mudada, pois essa lei representa o caráter de um Deus imutável. Adão e Eva foram tirados do jardim por desobedecerem à lei de Deus. Caim foi rejeitado por não tê-la obedecido. Noé foi achado justo perante a lei de Deus. Era a lei que fazia distinção entre os filhos de Deus e os filhos dos homens na era antediluviana. Abraão viveu segundo a lei de Deus. Foi assim com Isaac, Jacó, José e tantos outros. Outro ponto a ser analisado é que a lei, no princípio, não foi escrita. Não havia esta necessidade. Nossos primeiros pais viviam em contato direto com Deus. Os preceitos eram passados de pai para filho oralmente. A lei foi escrita somente no Sinai com o objetivo de lembrar ao povo de Deus aquilo que eles haviam esquecido durante 400 anos de escravidão. Durante todas as épocas, houve sempre alguém que manteve vivos os preceitos divinos, até mesmo quando o povo de Israel se afastou de Deus. Havia necessidade de relembrar essa lei. A lei é tão importante que foi diferenciada do resto dos preceitos dados por Deus. A lei difere tanto dos preceitos humanos que foi colocada em um lugar diferenciado.
na arca da aliança. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Ela foi separada do resto dos preceitos e das leis cerimoniais de Israel. Os 40 anos de Israel no deserto constituíram uma grande escola onde todos os preceitos de saúde, de convivência justa e de amor foram ensinados. O próprio santuário no deserto foi colocado para que, através de seus simbolismos, os homens de Israel entendessem o plano de salvação que era tão claro nas vidas de Adão, Noé e Abraão. Deus resumiu em Êxodo 20 tudo aquilo que sempre existiu no céu: o amor a Deus acima de todas as coisas e o respeito e amor ao próximo, seja ele um ser humano ou um anjo. Se você ainda tem dúvidas, veja por este lado. Só há pecado se houver lei, diz o escritor bíblico. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Seguindo este raciocínio lógico, chegamos às seguintes conclusões. Se Lúcifer pecou no céu, então havia lei no céu. Ele se colocou acima de Deus. Se Adão pecou, porque havia lei aqui na terra, no Éden, ele colocou sua mulher e o desejo de conhecimento acima de Deus. Se Caim foi condenado, era porque a lei continuava válida depois da saída de seus pais do paraíso, e assim por diante. Não existe justiça sem que haja alguma lei. Se não houver um padrão de atitudes, não há como diferenciar o certo do errado. Concorda? Como Deus poderia ter expulso Adão e Eva do paraíso sem que houvesse uma lei a ser transgredida? Como punir os antediluvianos por suas ações imorais? Como destruir Sodoma e Gomorra se não houvesse lei? Adão, Caim, Abraão, Moisés, todos pecaram. Pecaram porque havia lei. E uma vez que nosso Deus e seu caráter são imutáveis, a mesma lei que os condenou também nos condena hoje. A mesma fé e graça que os salvaram são a mesma fé e graça que nos salvam hoje. O plano da salvação é um só, desde a criação do mundo até o final dos tempos. Jesus já havia se proposto a morrer por todos os pecadores quando ainda estava no céu. Morrer por todos, antes e depois de sua vinda. Olha o que diz o texto: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Adão perdeu o jardim do Éden, mas não perdeu a fé em um Salvador vindouro. A sua salvação veio pela fé que ele tinha no Messias que viria. E não foi só ele, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E assim por diante, poderíamos citar dezenas de exemplos bíblicos de pessoas que foram salvas pela sua fé e não pelas suas obras. O plano da salvação é este. Sempre foi e sempre será até a volta de Cristo. O plano de salvação é o mesmo. A lei que revela o caráter de Deus também é a mesma. Pergunto, se sou salvo pela fé, por que tenho que guardar a lei? Também lhe respondo, você não tem que guardar a lei para ser salvo, mas guardará a lei porque já é salvo e liberto por Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Crendo em Cristo e na sua morte por nossos pecados, não dependemos mais dos nossos próprios esforços para buscar a salvação. Se assim fosse, estaríamos todos perdidos, pois nenhum homem foi jamais capaz de guardar a lei durante toda a sua vida, exceto Jesus Cristo. Sendo assim, todos estaríamos condenados. Não só nós, como também todos que viveram antes de nós, inclusive Abraão e Moisés. Bem, vamos relembrar o que já vimos até aqui. Para sermos salvos, precisamos estar perdidos. Se estamos perdidos, é porque nós pecamos.
Se nós pecamos, é porque existe uma lei, a mesma lei que sempre existiu. Olha o que diz o texto sagrado: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, você pergunta de novo: muito bem, pastor, se para sermos salvos não precisamos da lei, então para que serve a lei? Os versos já nos disseram. A lei nos serve de aio, de guia, para nos mostrar a diferença entre o certo e o errado. Se somos do pecado, somos condenados pela lei. Se somos salvos em Cristo pela fé, somos aprovados pela lei. A lei mostra, para aquele que escolheu seguir a Cristo, qual deve ser o seu verdadeiro proceder em relação ao Pai, o que lhe agrada e quais são seus planos de vida para nós. Digo novamente, não temos que guardar a lei para sermos salvos. Nós a guardamos porque amamos ao Deus que nos salvou. Cristo Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele não disse ao contrário. Já imaginou uma pessoa dizer que ama a Cristo e continuar roubando, matando, desonrando seus pais, traindo sua mulher e fazendo tudo aquilo que a lei diz que é ofensa a Deus? Imagine uma pessoa dizer que ama a Deus e cometer atrocidades para com o próprio corpo, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Não é necessário pensar muito para descobrirmos qual é a função da lei. Se verdadeiramente amamos a Deus, procuramos fazer a sua vontade acima da nossa, pois Ele deu a sua vida por nós. Olha o que diz o apóstolo: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E diz mais: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nesses versos, o discípulo de Jesus nos revela a importância de guardar a lei de Deus para os que são salvos em Cristo. Ele nos alerta que não só devemos ouvir, mas também praticar a lei em nossa vida para adquirirmos perfeita liberdade. Vemos aqui duas palavras que parecem estar em oposição: lei e liberdade. O apóstolo Tiago diz que guardar a lei é ter liberdade. E é verdade. Em nossa sociedade, temos liberdade apenas quando fazemos as coisas dentro de uma ordem que foi pré-estabelecida, lei. Quero exemplificar. Se você estacionar o carro em lugar proibido e prejudicar o trânsito, com certeza você será multado. Se você roubar o seu vizinho, com certeza será preso. Se você matar uma pessoa, provavelmente passará alguns anos trancado em uma cela. Observou? Guardar a lei não prende e não escraviza. Pelo contrário, dá liberdade a você. E mais, a lei serve para proporcionar a você uma vida melhor. Imagine se cada um dirigisse seu carro por qualquer lado da rua, em qualquer direção. Imagine um cruzamento sem semáforo, guardas ou preferenciais. A nossa vida seria um caos. As leis de trânsito tornam possível a você ir de um local para o outro em relativa ordem e segurança. Elas permitem que você dirija a 100 km por hora em uma autoestrada que passe a menos de 1 metro de outro veículo em direção contrária, sem que haja qualquer acidente. A lei de Deus tem a mesma função: proteger-nos e nos dar uma vida melhor. Se você não adulterar, com certeza sua família será mais estável, seus filhos terão pais exemplares e você terá uma vida feliz. Se você honrar e respeitar a seus pais, com certeza seus filhos e amigos também respeitarão você. Se você confiar em Deus como seu guia e único, sua vida será mais feliz e saudável. Se você separar um dia para louvar a Deus, aprender sobre Ele, descansar de suas obras diárias, dificilmente você terá problemas com estresse, fadiga ou excesso de preocupação.
A lei liberta, não escraviza. A lei é para a liberdade, não para a prisão. Por exemplo, um violão. Para conseguir qualquer som de suas cordas, elas precisam estar presas de maneira correta nas tarraxas. Com isso, você consegue tirar delas melodias maravilhosas. Se a corda estiver solta, dificilmente vai produzir qualquer som. Muito pelo contrário, vai causar só incômodo. Afinal, para que serve uma corda de violão fora do violão? Da mesma forma, Deus só pode tirar som de sua vida, da minha vida, se eu e você aceitarmos viver de modo agradável a Ele. Simples, não? Afinal, foi Ele quem nos criou. Deus conhece cada pedaço do nosso corpo e sabe o que é melhor para nós. O salmista disse: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o que disse o próprio Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o próprio Mestre lhe disse: fazei isto e viverás. Muito bem, se você assistiu este vídeo até agora, de coração aberto, conferiu as passagens bíblicas com cuidado, deve ter então a mesma opinião que eu. Sou salvo pela fé e devo obedecer a Deus por opção, pois o amo e quero fazer a sua vontade. Gostaria de ser fiel a Deus, observando os seus mandamentos? Quer pedir a Deus agora forças para obedecer à lei da liberdade? Deixe Jesus salvar você, entregue sua vida a Ele e faça a sua vontade por amor a Ele, e certamente você viverá. Ouvindo a Voz de Deus de hoje fica por aqui, mas espero você no próximo episódio. Até lá, Deus te abençoe. Tchau.